A paz de Cristo para a tua vida, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma sequência de aulas preparatórias da Escola Dominical aqui no canal Denis Pereira Oficial. Eu sou o professor Denis Pereira, há mais de 20 anos atuando com jovens e adolescentes, liderando e ministrando aulas na Escola Dominical, e é um prazer servir os irmãos nesta retomada das aulas presenciais, com muita alegria, com muito entusiasmo neste quarto trimestre de 2020. Se você está chegando agora, não está inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações. Toda semana um vídeo com as aulas, com a pré-aula, com ajuda, com suporte para as classes de adolescentes, juvenis e jovens. No meu canal você vai encontrar um vasto material também com assuntos relacionados à adolescência e juventude, a casais e vídeos de ministrações nossas pelo Brasil. Afinal, temos viajado também nesses 20 anos por muitas regiões, por muitos lugares, pregando a palavra de Deus, e com isso nós nos colocamos também à disposição dos irmãos. Quero lembrá-los que o meu contato mudou, agora é o 19 99444 2831. Com este número você fala diretamente conosco, fala sobre agendas, conversa também sobre a escola dominical. Aqui na descrição dos vídeos tem os links de todas as minhas redes sociais, você conhece melhor nosso ministério, nossa história, nossa família, e aqui também você vai encontrar um link para entrar em grupos no WhatsApp para professores de todo o Brasil, que durante a semana nós conversamos sobre as lições, sobre as revistas, sobre os assuntos da escola dominical. Estamos chegando a 20 mil inscritos aqui no canal, conto com você, inscreva-se, pega o link, manda para todos os seus amigos, posta em todas as suas redes sociais. Tem muito professor precisando de ajuda, eu estou aqui para ajudá-los, mas para alcançá-los eu preciso que você compartilhe nas suas redes o link do meu canal. Vem comigo para a aula, bora para mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, lição 1, classe de juvenis. Lição 1, classe de juvenis, que vai tratar de um assunto muito especial. Nós vamos falar nesse trimestre, na classe de juvenis, sobre avivamento. Nós vamos falar sobre avivamento para a juventude. Lembrando que na classe de juvenis a revista acompanha um ciclo de 3 anos. Portanto, nós estamos estudando agora a revista do quarto trimestre de 2017, tá bom? Então nós estamos estudando agora. É um ciclo de 3 anos. A de adolescentes é um ciclo de 2 anos. Aí a partir dos jovens, aí é uma revista para cada trimestre, e não é mais, o assunto não é mais repetido. A de juvenis é assim, e é assim que a gente vai encontrar a revista, tá? É desta forma que nós iremos encontrar a revista. Se você precisa da revista em PDF, não se esqueça de se inscrever no canal, e também nos chame aí no número de WhatsApp e nós enviamos a revista para você. Eu estou no meu estúdio /quarto, tem crianças brincando aqui, eu espero que isso não atrapalhe, eu espero que o áudio esteja bom. Fala pra gente aqui nos comentários de onde você assiste as nossas aulas, de que estado você assiste as nossas aulas aqui na Escola Dominical. Aula 1. Para a classe de juvenis, a primeira aula, o assunto, o tema dela é o que é avivamento. O que é avivamento? Bom, junto com esta aula e com a revista, eu escrevi um material. Esse material eu disponibilizo ele em PDF nos grupos de WhatsApp. É um material de apoio para você preparar a sua aula. Por isso é muito importante você se inscrever no canal, e é muito importante você entrar nos grupos do WhatsApp, o link está aqui embaixo, para ter acesso a todo esse material que nós produzimos aqui. O que é avivamento? Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A fé cristã, a vida com Deus, deve ser experimentada. Eu acho isso extraordinário, deve ser experimentado, isso é maravilhoso. Os objetivos para esta lição é apresentar o conceito bíblico e histórico de avivamento, destacar a importância do avivamento para a igreja e enfatizar a necessidade de um avivamento pessoal e coletivo. A leitura bíblica, não é? Em classe está em Ageu 2, do versículo 1 ao versículo 9. Sintetizando a lição, pior do que não experimentar o avivamento é pensar que estamos experimentando quando na verdade temos a consciência de que não o experimentamos. Nós escutamos hoje muitas pessoas falarem que nós estamos vivendo um avivamento. E uma das coisas que nós vamos ver ao longo desse trimestre é que avivamento nunca foi uma agenda humana. Não se programa avivamento. Nós vamos fazer um culto de avivamento. Não existe isso. Avivamento não é uma programação, ele é um resultado de algo que nós precisamos fazer e nós vamos ler e entender a partir desse trimestre. Introdução. Eu sempre vou pontuar em que ponto da revista eu estou e quando eu sair da revista para um comentário, eu vou dizer, olha, agora eu estou falando do comentário que eu escrevi, ok? Introdução. O profeta Ageu foi um grande avivalista do seu tempo. Com uma mensagem encorajadora, o profeta estimulou o povo à reconstrução do templo. A geração do profeta havia esquecido o propósito de Deus, pois em seus corações reinava apenas o secularismo, tá? Nós vamos entender o que é o secularismo e aí nós vamos fazer um pano de fundo para o momento que nós estamos vivendo. Ageu 1:4 ele diz, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas e esta casa há de ficar deserta. Então a mentalidade do povo não estava na casa de Deus, não estava nas coisas de Deus. Então, o que é avivamento aqui de um comentário que eu tirei e esse dicionário OAIS da língua portuguesa? O que é avivamento? Retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. É o ato de tornar mais vivo, reanimar, despertar, tornar mais forte, mais intenso, aumentar, intensificar, tornar mais nítido, destacar-se, tornar-se mais ativo, disse do fogo, da brasa, tornar mais ágil, não é? Apressar, enfim, isto é avivamento. O que é avivamento? Ele falou aqui na introdução sobre secularização. Como reconhecer uma igreja que está presa pelos tentáculos da secularização? Faz necessário analisarmos o conceito da palavra secularização para entendermos como o Deus deste século trabalha ardilosamente no mundo espiritual. A raiz latim, saeculum, refere-se a uma geração ou uma época. No latim eclesiástico, adquiriu o significado de mundo, a vida do mundo, o espírito do mundo, sendo por esta via que se chegou ao sentido da palavra secularização. Na discussão contemporânea, secularismo e humanismo são frequentemente vistas e entendem como humanismo secular, uma abordagem à vida de pensamento, indivíduo e sociedade que glorifique a criatura ao invés do Criador. Secularismo, olha só isso, é o inverso da espiritualidade bíblica na vida do crente. É uma forma sutil, capciosa, ardilosa
disfarçada de corrupção na igreja. Nós muitas vezes olhamos corrupção apenas no sentido financeiro, de propina, não é? De benefícios financeiros, não é benefícios que eu quero falar, qual que é a palavra aí, produção? Eu esqueci aqui a palavra. Nós vemos corrupção ligada a essa questão política, não. Corrupção no sentido eclesiástico também. Secularização é uma forma de viver a própria vida sem deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo. Secularização é viver a própria vida e deixar a Bíblia de lado e não aceitar a Bíblia como aquela que dirige os nossos passos, o nosso comportamento, que guia o nosso caminho. A pior forma de responder ao desafio do secularismo é se adaptar aos padrões seculares de linguagem, pensamento e forma de viver. Infelizmente, muitas igrejas têm se entregado ao encanto do secularismo. Existem muitas igrejas que estão secularizadas. Resumindo, avivamento é o Espírito soprando sobre um corpo prestes a virar um cadáver. Por isso que avivamento já deve ser o nosso clamor. Muito bem. O tópico 1, o conceito de avivamento. Vamos entender aí o conceito de avivamento. Eu não vou ler a revista completa, vou pincelar algumas coisas, mas qual é o conceito do avivamento? Quando o ser humano está morto. No Éden, um caminho de independência e alforria em relação à vontade de Deus foi traçado. Ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, contrariando o mandamento do Criador, lá em Gênesis 2,17, o homem deixou claro que a vontade de Deus havia ficado em segundo plano. Daquele dia adiante, mergulharíamos no mesmo erro praticado pelos nossos primeiros pais, a fim de que vivêssemos como se não dependêssemos do Altíssimo. Voltando um pouquinho na questão da secularização, é o tipo de cristão que pensa da seguinte forma: a vida que eu vivo fora da igreja, ninguém tem nada a ver com isso, nem a igreja, nem os meus irmãos, nem a Bíblia, nem Deus. Eu faço o que eu quero com a minha vida. Eu sou dono da minha vida, mas ainda assim a pessoa diz que serve a Deus. Logo, o Altíssimo se tornaria desnecessário e irrelevante. Então mergulharíamos num secularismo onde o que importa é apenas o aqui e o agora, e nos relacionaríamos com ele de forma pragmática, mais preocupados com as nossas vontades imediatas do que em agradá-lo. Entende? Quando o secularismo envolve na igreja, quando uma igreja é envolvida pelo secularismo, as necessidades imediatas é que tomam conta do culto, é que tomam conta da programação. É o aqui e é o agora. É o homem sempre em paz, mas em paz consigo, não em paz com Deus. É o homem muito bem de vida, é o homem muito bem financeiramente, mas pobre espiritualmente. É uma mentalidade terrena, é uma mentalidade, por que não dizer até mesmo pequena. Ageu foi um avivalista usado por Deus. Isso que nós lemos aqui em Ageu 2:9 é uma oração. Na leitura, ele é remetido, nós somos remetidos à reconstrução do templo. Inicialmente, no primeiro capítulo de Ageu, podemos perceber que o povo havia deixado que a sua vontade sobrepusesse a vontade de Deus. Assim, a reconstrução do templo deixou de ser uma prioridade para a nação, a fim de dar lugar à construção de casas particulares. O que isso representa? O que representa o povo deixar de construir o templo para construir suas próprias casas e esquecer o templo de Deus? Não é que estava na lista deles, nós vamos colocar telhado da nossa casa e depois nós vamos para o templo arrumar. Não, eles não tinham a menor intenção de reconstruir o templo do Senhor. Templo é lugar de culto, templo é lugar de adoração, templo é lugar de comunhão, templo é o lugar onde a palavra é ministrada.
templo fechado, não tem culto, não tem ensino, não tem nada. Ou seja, eles estavam não dando prioridade à sua vida espiritual. A sua vida com Deus tinha ficado de lado. É por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses 3:3, diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando nós colocamos o nosso pensamento nas coisas que são de cima, as coisas espirituais se tornam a nossa prioridade. Segundo o dicionário do movimento pentecostal do pastor Israel de Araújo, avivamento é uma obra de Deus feita pelo Espírito por intermédio da palavra, levando os espiritualmente mortos a viverem a fé em Cristo. Então, avivamento, vamos de novo, é uma obra de Deus. Avivamento é uma obra de Deus feita pelo Espírito por intermédio da palavra. É uma obra de Deus feita pelo Espírito por intermédio da palavra. Tem uma outra palavrinha que ele colocou lá na introdução, secularização, e ele usou um termo chamado de pragmatismo. Olha só, pragmatismo religioso é o câncer eclesiástico, câncer da igreja. O pragmatismo é um dos piores males que tem assolado não só as igrejas no Brasil, mas no mundo inteiro. A ideia do pragmatismo é utilizar como método aquilo que funciona, independente se o método é certo ou errado. O que importa é o resultado em si, ou seja, os fins justificam os meios. Um pragmático nunca se perguntará: é certo usar isso ou aquilo para pregar o evangelho? Antes, sua pergunta será: dá certo utilizar este meio para alcançar mais pessoas para a igreja? Spurgeon disse certa vez: chegará um dia em que no lugar de pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Será que este dia chegou? Nós estamos vivendo dias em que muitas pregações nada mais são do que um show de entretenimento, do que um show de stand-up. A palavra gospel, ela foi totalmente desconstruída no Brasil. E qualquer brincadeira, por que não dizer qualquer palhaçada, leva o termo gospel na frente para atrair cristãos que estão deixando a Bíblia de lado. Portanto, avivamento é um retorno às origens, é um retorno à palavra de Deus como regra de fé e prática. Avivamento verdadeiro só é gerado pela exposição da palavra. Nenhum movimento, por mais que atraia multidões, é capaz de gerar avivamento, porque avivamento é gerado pelo Espírito Santo em corações impactados pela pregação do Evangelho. Nós tivemos aí neste ano, se não me falha a memória, não me lembro agora, eu não vou nem falar o nome do movimento que aconteceu, mas que encheu estádios Brasil afora. E a palavra que mais foi dita foi avivamento. Eu profetizo avivamento. Está vindo um avivamento sobre o Brasil. Não existe isso. Avivamento não é fruto de profecia humana. Ageu não está profetizando, ele está clamando por um avivamento. E avivamento é uma obra do Espírito, produzido única e exclusivamente pela palavra. Não adianta fazer movimento, não adianta lotar o templo, não adianta, somente pela exposição da palavra. Eu gosto muito da leitura de Atos dos Apóstolos, porque nos mostra o impacto da palavra como produtor de avivamento. Atos capítulo 8, versículo 5. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Felipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava, porque os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados, e por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Filipe lhes pregava
única e exclusivamente a Cristo. Eu gosto demais de Atos, capítulo 19, versículo 17 ao 20. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor e o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, eles creram no quê? Eles creram na palavra. Olha o que diz no versículo 8 de Atos 19. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Aí voltando no 19, da mesma forma, muitos do que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculando seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50 mil moedas de prata, e assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. O que é isso? É o poder da palavra. Nenhum avivamento será genuíno se não for gerado pela palavra, unicamente pela palavra de Deus. Oh, aleluia! Que aula extraordinária, que aula maravilhosa. Muito bem. A importância do avivamento, uma análise crítica. Na década de 80 do século passado, o pastor Raimundo de Oliveira escreveu uma obra intitulada O Preço do Avivamento. Eu queria indicar para os irmãos também um livro de Leonard Ravenhill. Esse livro é bem antigo, chamado Porque Tarda o Pleno Avivamento. Dê uma olhada na internet, você vai encontrar esse livro aí, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para ficar por dentro de toda a nossa programação aqui da Escola Dominical. Na introdução deste livro, O Preço do Avivamento, encontramos o seguinte relato. A igreja do nosso século está sofrendo uma crise sem precedente. A sua presença já não é sentida pela sociedade nem temida pelo diabo. Evangelizar o mundo já não é nossa paixão, a oração já não é nossa ocupação, a santificação já não é a nossa maior ambição. Os nossos púlpitos estão tão longe do Calvário quanto do Sinai. A pregação da doutrina foi substituída por assuntos de preferências pessoais de cada pregador. Ele escreveu esse livro na década de 80. Nós estamos em 2020, na década de 80, portanto, há quase 40 anos atrás, este pastor já estava dizendo o que estava acontecendo naquele tempo. E aí eu pergunto, será que mudamos? Será que fizemos algo diferente nos últimos anos? De volta ao texto bíblico proposto para o nosso estudo, vemos o quadro de distanciamento com a obra de Deus. Isso era notório na geração do profeta Ageu. Mas tudo começou a mudar quando o sopro poderoso do Espírito Santo começou a agir a partir da pregação do profeta. Essa mudança radical na vida pessoal e coletiva se apresenta como um dos maiores benefícios de um avivamento, trazendo o povo de volta para Deus. Aleluia! O avivamento traz o povo de volta para Deus. Certo teólogo da Idade Média, ao contemplar todos os tesouros do Vaticano acumulados através dos séculos, comentou: já não podemos dizer como Pedro, não temos prata, não temos ouro. E ousadamente ele completou: mas também não podemos dizer, levanta-te e anda. Essa é a triste realidade de uma igreja bem-sucedida, de que nada tem falta, mas que esconde uma frieza e estagnação dignas de condenação, como foi a igreja de Laodiceia. Olha só, olhando aqui o comentário escrito por nós, o povo estava no cativeiro e ao invés de, ao voltar, reconstruir um templo, foram reconstruir suas casas. Só que a adoração, culto, o relacionamento com Deus, a espiritualidade do povo acontecia em torno do templo. As ruínas do templo refletiam as ruínas espirituais em que o povo se encontrava. Distante de Deus, afastado de sua vontade, desprezo e
indiferença espiritual. Quando olhamos de forma ampla para a nossa realidade atual, o que enxergamos? Quando o povo de Deus se afasta dele e deixa de fazer, de ser a diferença, pois distantes de Deus, acabamos misturados com o mundo. O avivamento é como um relógio despertador alertando: é hora de acordar, é hora de levantar, é hora de reconstruir. O povo de Deus precisa ser levado de volta ao relacionamento, à intimidade com Deus, à vida de oração, à prática da palavra de Deus. Deus usou Ageu e tantos outros homens, com certeza quer nos usar no meio de nossa geração para produzirmos um grande avivamento pela oração e pela palavra para a glória de Deus. Eu escuto muito, como líder, como pregador, eu escuto muita gente dizendo que esta geração não quer Bíblia, esta geração não quer orar, mas que Deus nos levante como profetas nesta geração para levarmos o povo à oração. Eu sempre digo que eu aprendi a orar porque minha mãe orava. Eu aprendi a orar porque eu via meus pastores orando. Os meus pastores na minha adolescência, eles não esperavam o povo chegar para orar, eles chegavam e oravam, porque como quem está à frente, como profetas do Senhor nesta geração, nós temos a missão como Ageu de trazer, de orar e de clamar por um avivamento no meio desta geração. Tópico 3, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Avivamento pessoal e coletivo. Deus aviva seu povo. Chegamos ao capítulo 2 do livro do profeta Ageu, e a obra do templo foi concluída. Deus avivou seu povo, que recebeu dele promessas divinas e o convite para olhar para frente, pois todo avivamento deixa um legado. Escreve isso aí, todo avivamento deixa um legado. Nós vamos ver a história de alguns avivamentos, você vai ver que é coisa extraordinária e fantástica. É por isso que eu digo que não adianta ficar dizendo que o Brasil está vivendo um avivamento por causa de grandes movimentos. Não, todo avivamento deixa um legado, uma marca aonde ele acontece. Nós vamos ver isso nas próximas lições. Eu quero aqui convidar você para fazer alguns estudos, algumas pesquisas sobre avivamentos. Escreve aí no Google os 10 maiores avivamentos da história. Você vai ver que há algo em comum em todos eles, em todos os momentos que aconteceram. O avivamento nasce em pessoas. Vale destacar que os grandes avivamentos bíblicos e mundiais nasceram primeiro individualmente em pessoas cujos corações arderam pela presença de Deus, onde as mentes não se conformaram com o sistema do mundo. Pessoas longe dos holofotes do seu tempo e como profetas entre os contemporâneos foram levantadas por Deus para mudarem nações inteiras. O avivamento, escreve isso, não pode ser programado, mas pode ser provocado com um quebrantamento gerado pela palavra de Deus. Nós podemos olhar aqui que os avivamentos históricos têm alguns nomes aqui: John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, Martinho Lutero, Florence Crawford, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Deus usou estes homens para sacudir gerações. Então, se nós não podemos programar, nós podemos provocar um avivamento na nossa geração. O avivamento nunca nasce da multidão, ele nasce de um indivíduo inflamado pelo fogo do Espírito, que observando a palavra de Deus, percebe que algo está errado e começa a clamar por avivamento. E ao expor a palavra de Deus, inflamando pessoas pela pregação da palavra. Leia 2 Crônicas 29. A exposição da palavra vai gerando impacto como onda por onde passa, atraindo mais e mais pessoas para participarem, para clamarem pelo avivamento. Portanto, anote aí também 2 elementos básicos para a promoção de um avivamento. Lembra que eu disse? O avivamento não pode ser programado, mas pode ser provocado. 2 elementos básicos, indispensáveis para um genuíno avivamento: oração e palavra. Oração e palavra. E eu termino esta aula com uma frase do famoso pastor in memoriam e reverendo Billy Graham: avivamento não é descer a rua com um grande tambor,
é subir ao Calvário com grande choro. É tempo de clamarmos por um genuíno avivamento na nossa geração. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigado por nos assistirem mais esta aula. Conto com vocês. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, divulgue o link para outros professores. Fale para nós aqui nos comentários de que cidade, de que estado você nos assiste. Até a próxima aula. Grande abraço. Deus abençoe.